Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Diálogos Plurais. Hoje a gente vai tocar na temática das mulheres negras na política, avanços e desafios. Para isso, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Diana de Azeredo. E a gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante sobre várias questões bem contemporâneas que vão nos ajudar a pensar de outros modos, né? A ampliar a nossa percepção sobre a temática da política, da democracia, da política partidária e do quanto a diversidade e aqui o recorte das mulheres negras tem contribuído para esse movimento. Então, eu sou a professora Viviane Westenfelder, eu sou doutora em educação, especialista na temática de diversidade, equidade e inclusão, educação das relações étnico-raciais, e estou aqui a cada 2 semanas para trazer um conteúdo interessante para ampliar a nossa visão, né, de mundo, para trazer pluralidade aos nossos diálogos, né? E hoje, nesse episódio, então, com a professora doutoranda, enfim, né, jornalista, Diana de Azeredo, a gente vai conversar um pouco, como eu falei, e eu queria só apresentar essa mulher que eu admiro muito, que é minha conterrânea. Nós duas somos natural da mesma cidade, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje a Diana é doutoranda no programa de pós-graduação em ciência política da URGS. Ela é jornalista, então, graduada na Unisc, em Santa Cruz do Sul, mestra em jornalismo pela UFSC, Santa Catarina, e também mestra em ciência política no programa de ciência política na URGS. Então, tem uma trajetória aí com 2 mestrados, né, que eu sempre acho incrível acompanhar isso, né, uma trajetória acadêmica, também profissional, inspiradora, exemplar. E dentre as temáticas que a Diana vem se dedicando, né, nos últimos anos, está a questão das mulheres na política, mulheres negras especificamente. E a Diana também é uma mulher negra, também tem experiência de estar no pleito, concorrer, de estar vinculada, e hoje trabalha vinculada também como jornalista de carreira. Ela vai contar um pouquinho para nós. Então, só para vocês verem a importância da nossa convidada e também verem comigo, assim, o quanto esse tema ele é relevante. Antes de fazer a primeira pergunta, só destaco aqui que mulheres negras correspondem atualmente a cerca de 28% da população brasileira, mas elas ocupam apenas 4% dos cargos executivos municipais, são 6% das vereadoras eleitas em todo o país e somente 5% das deputadas federais que atuam no Congresso Nacional. Então, esse dado vem mudando nos últimos anos, mas ainda existe uma subrepresentação, se a gente pensar o total da população, e se nós olharmos, né, para a perspectiva da política, o quanto ainda a gente sofre com um conservadorismo, né, e com a questão do poder que se vai atualizando aí. E como a gente precisa muito da política para mudar o mundo, né, Diana, tô passando para ti, então bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada por estar comigo, né, fiz essa introdução aqui para aquecer também a conversa, mas queria que as pessoas que estão nos acompanhando primeiro soubessem quem é a Diana e como que você se torna especialista nesse recorte temático que é a política eleitoral e mulheres negras. Bom, fazendo já uma saudação, então, Viviane, para ti, para quem vai nos acompanhar depois que essa publicação, né, for entrar no ar, digamos assim, for disponibilizada no podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento as pessoas vão acessar esse conteúdo. Gostaria de começar dizendo que eu estou muito contente com essa oportunidade, não só de poder falar da minha pesquisa, de divulgar o que eu tenho pesquisado, mas de estar contigo, né, minha conterrânea, uma mulher que eu admiro muito, uma amiga que eu considero, porque já troquei, né, alguns desabafos, alguns medos, já compartilhamos também muitas conquistas, muitos sonhos. Então, é muito legal, Viviane, estar contigo, e eu gostaria, assim, também de deixar um agradecimento desde já,
pelo que nós construímos juntas, pelo que nós, né, fizemos. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho depois disso, junto à ONG Euforia, porque isso com certeza assim, me ajudou, né, a formar quem eu sou hoje. Agradecer por esse momento e também agradecer pelo material que você já disponibilizou, e aqui eu quero dialogar bastante com a entrevista que a Indiara te concedeu no podcast, se eu não me engano, acho que foi o penúltimo, né? E foi muito legal ouvir a Indiara falando de como essa formação familiar também ajudou, né, na decisão profissional dela, na carreira dela. E eu digo mesmo, Viviane, a Diana é uma pessoa muito marcada pelas experiências familiares, pelas experiências na cidade, pelas experiências comunitárias, né, que eu vivi. Eu sou filha de um casal que se conheceu junto às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. É um casal que militou junto no movimento sindical. Meu pai foi o primeiro vereador negro da cidade de Venâncio Aires, foi 2 vezes o vereador mais votado, tinha um trabalho, e ainda tem um trabalho muito próximo à comunidade, por meio da participação em grupos de jovens, conselhos deliberativos, clubes de serviço, e minha mãe igualmente. E até os meus 16 anos, Viviane, eu vivi nos fundos, né, numa casinha assim muito improvisada, nos fundos do pátio da família para quem meu pai trabalhava. E tudo isso me ajudou a pensar, tudo isso me fez pensar, ter consciência, né, dessas desigualdades sociais, dessas demandas sociais. Então eu sou uma pessoa muito formada, né, constituída por isso, por essas experiências lá já desde o berço, né, de ver meus pais muito envolvidos, não só com as próprias demandas, mas com as demandas sociais também, muito atentos, né, aos pedidos que vinham, tanto a questão de trabalho, assistência médica, enfim, tudo isso surgia muito para nós e eu nunca fui blindada disso. Não, ao contrário, eu ajudava a atender as pessoas que chegavam, que nos procuravam, ajudava a fazer as campanhas também para o meu pai. E aí depois veio a formação em jornalismo, né? Acho que já num passo assim quase que automático, né? Diante dessas necessidades que eu via, dessas desigualdades, dessas condições sociais, eu quis ajudar na divulgação disso, eu quis ajudar, de certa forma, num trabalho de quase que de denúncia, né? Por assim dizer. E aí depois eu entendi que eu poderia dar um passo além nesse sentido e me candidatei a vereadora em 2016, então vivi essa experiência de uma campanha política, de uma campanha eleitoral, muito focada nessa ideia de ampliar, né, o que eu já podia fazer pela comunidade. Eu já, né, participava, tinha trabalho voluntário, já estava envolvida nessas redes associativas, tinha um trabalho já no jornalismo, tanto na rádio quanto no jornal. E aí eu disse, não, agora chegou o momento de dar um passo extra, né, de fazer algo além para minha comunidade, e com base nisso eu concorri. Fiquei na suplência, e aí, como fiquei nessa suplência, né, não assumi o mandato titular, eu decidi investir na vida acadêmica, fui fazer meu mestrado em Florianópolis, e lá eu tive um contato muito próximo, muito intenso com movimentos sociais, o movimento feminista, com o movimento negro. E coincidiu nesse período também um fortalecimento da ONG Euforia, e aí mesmo à distância muitas vezes eu já participava dos grupos de estudo, e tudo isso eu fui, né, teorizando, digamos assim, eu fui linkando a minha experiência com as teorias e fui entendendo melhor esse meu lugar no mundo. Aí veio a experiência de assumir por um mês um mandato como vereadora, e foi uma experiência maravilhosa também. Eu tive um contato maior com o regimento, com o funcionamento do processo legislativo mesmo. E aí eu decidi entender melhor tudo isso fazendo um mestrado em ciência política. Hoje eu estou fazendo o doutorado, né, na ciência política, no PPG da URGS, e estou novamente dando um novo sentido aí para a minha vida, para as minhas escolhas, como servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É uma experiência ainda mais recente, eu tomei posse em junho do ano passado, então tenho aí mais ou menos um meio ano, né, de exercício da carreira, mas já estou tendo a chance de perceber assim, como é importante ter mais mulheres, e principalmente mulheres negras nos parlamentos. Então estou vendo, digamos assim, na prática, né, aquilo que na teoria eu já estava estudando, e que de certa forma também está muito relacionado à minha
experiência, né, bem anterior, uma experiência de vida mesmo, né, uma experiência familiar. Então, a Diana é essa pessoa, né, constituída por esse diálogo, né, entre teoria e experiência prática. Que legal, obrigada, Diana, por compartilhar. É muito bacana ouvir essa história, embora a gente já conheça uma boa parte, mas ver cada vez que a gente conta a nossa história, o quanto ela vai criando novos sentidos também, especialmente com as novas decisões e as conquistas, né, que a gente vai tendo no caminho, que vai articulando a teorização e tudo mais. Mas, bom, considerando tudo isso, né, que tu tem para nós, assim, porque que é importante não só apenas para as mulheres negras, né, mas para o país, eu acho que isso é uma marcação que a gente tem que fazer aqui, que tenhamos mais diversidade racial, de gênero e também, né, de orientação sexual, por que não, né, porque também entra toda a questão da diversidade na política brasileira. Então, Viviane, você já trouxe, né, alguns dados ali no início, demonstrando essa subrepresentação. Ela é evidente. É só a gente olhar para uma foto dos parlamentares, tanto nível federal, estadual e local, a gente já nota essa supremacia, digamos assim, essa preponderância aí de homens brancos com uma certa idade, né, de uma certa classe social. Mas aí quando a gente vai para os dados, a gente vê que isso fica mais evidente ainda. E é só a gente pensar que, por exemplo, homens brancos compõem 20% mais ou menos, cerca de 20% da população brasileira. Mas nos parlamentos eles chegam a compor até 65% das cadeiras, dos mandatos. E o paradoxo, né, o contraste é feito então com as mulheres negras, principalmente, que compõem aí quase 30% da população brasileira, mas chegam no máximo a 7% nos parlamentos estaduais. Então, esse paradoxo, esse contraste, ele evidencia um problema. Ele sinaliza para um problema do próprio sistema democrático. E hoje, quando a gente fala muito, né, da questão da legitimidade da democracia, da defesa da democracia, a gente pode também pensar, bem, por que então é importante defender a democracia, né? Que regime é esse que a gente quer defender? A gente quer defender a democracia porque a gente entende que é importante a participação social nas decisões que afetam a comunidade. Bem, mas quem é que está participando dessas decisões, né? A gente pode questionar quem são as pessoas que estão decidindo, né, tomando decisões que afetam a vida de todos, né, a vida da sociedade. E aí a gente entende que é importante que, nas palavras da Iris Young, que é uma pesquisadora norte-americana, ela diz assim, olha, é importante que a gente tenha perspectivas diferentes nesses espaços de decisão, né? E pessoas com características físicas semelhantes, elas tendem a ter perspectivas semelhantes. Embora não tenham, às vezes, interesses semelhantes, elas vão ter uma forma de enxergar o mundo, uma forma de enxergar os problemas que são parecidas, porque elas compartilham, muitas vezes, essa experiência, tendem, né, a compartilhar essas experiências de vida. E aí esse olhar, né, essas perspectivas diferentes, elas precisam estar representadas nos parlamentos, nos executivos também, no judiciário, enfim, nos poderes, né? Quando a gente pensa assim, em decisões que afetam, a gente está falando dos 3 poderes, mas eu trabalho especificamente com o parlamento, né, que tem essa função de fiscalizar as iniciativas, que tem a função de apresentar também propostas de lei. E aí, quando a gente pensa, né, tanto nesse trabalho da fiscalização quanto na proposição de leis, né, na proposição de regras, enfim, para o funcionamento democrático, funcionamento social, a gente entende que quanto mais diversidade houver, né, quanto mais diversa for essa composição, melhor. Melhor porque enriquece, porque amplia, né, o que se quer em formas de políticas públicas, o que se quer fiscalizar. Então, assim, é importante que haja a inclusão de grupos historicamente excluídos, até mesmo para que a gente consiga enxergar de forma mais concreta a importância da democracia. Porque se a gente fala da importância, né, da democracia para aumentar a participação popular, a gente tem que entender também que diferentes pessoas precisam estar
nesses lugares, né, de decisão. Então, no Brasil, nós temos, né, esse histórico assim, de grupos que estão marginalizados, e aí, quanto mais esses grupos, né, conseguirem espaços para colocar sua voz, colocar a voz de seus representados, digamos assim, de pessoas que pensam semelhante, mais diversa vai ser a nossa democracia e mais legítima ela vai ser. Que aula de democracia aqui, Diana, que super. E antes da gente iniciar aqui a gravação, tu contava que em Minas agora tu estás trabalhando justamente próxima a uma bancada negra, bancada de mulheres negras, enfim. E isso poderia ser um exemplo de mostrar o quanto, quando existe essa diversidade, quando a gente consegue perceber isso na política ali, no trabalho cotidiano, de fato, passa a haver um olhar para temas, para questões, para uma perspectiva que a gente não tinha até então, porque eu acho que trazer a diversidade é isso também, trazer outras perspectivas, né? Exatamente. Eu tô há pouco tempo, né, na Assembleia, mas nesse pouco tempo eu já consegui perceber o quão diversa quão diverso é o trabalho, quão diversa é a proposta de trabalho. Eu acompanhei, por exemplo, audiências públicas sobre a importância do Congado, das manifestações culturais negras aqui pro estado, pro desenvolvimento de Minas. Eu acompanhei audiências sobre pessoas em situação de trabalho escravo, aliás, pessoas em situação, né, de trabalho semelhante, né, análogo à escravidão. Eu acompanhei denúncias de violência policial, acompanhei denúncias de violência carcerária, acompanhei denúncias de feminicídio, de violência contra a mulher, de violência doméstica. Então, assim, quando essas parlamentares, né, e hoje na Assembleia aqui de Minas nós temos 15 deputadas, né, mulheres, é a maior bancada da história da Assembleia, e nós temos 4 mulheres, né, auto-identificadas então como pretas e pardas, e que se sensibilizam com as pautas especificamente do movimento negro. Uma discussão que eu acompanhei mais no finalzinho foi o Seminário da Igualdade Racial, uma discussão que percorreu o estado todo para reunir demandas, reunir ideias para compor o Estatuto da Igualdade Racial aqui no estado. Talvez, se essas mulheres não estivessem, né, no lugar onde estão como parlamentares, talvez esses temas não iriam ser trazidos à tona, não iriam ser situados na agenda política, na agenda de debate. Mas com a presença delas, esses temas vão ganhando visibilidade. Essas situações, né, essas demandas, elas vão ganhando espaço na discussão pública. E aí, espaço na discussão pública, eu digo também no sentido da própria imprensa repercutindo o que acontece dentro da Assembleia. Também é muito importante, né? Então, isso sim, vai resultar em políticas públicas, vai resultar numa maior sensibilização para esses temas. E é muito bonito ver esse movimento na prática, né? Esse movimento acontecendo. E são mulheres que vêm de um histórico, né, de vivências mais periféricas, e aí vão trazendo essas discussões que antes não tinham espaço, né, num parlamento, que não tinham espaço nem mesmo às vezes na própria imprensa. Elas vão ganhando espaço, elas vão sendo ouvidas, né? Essas vozes vão sendo ouvidas, vão ganhando uma repercussão. E isso é muito interessante, isso é muito legal, porque a gente vê também o próprio, digamos assim, empoderamento dos grupos, né, dos movimentos negros, que eu vi muitas audiências com a apresentação de artistas negros, né, levando, né, o seu conhecimento, levando a sua arte ali para dentro também do parlamento, porque não são só as demandas, né, que são apresentadas, mas a própria produção artística, a produção cultural, que também vai ganhando essa visibilidade, e é muito bonito ver isso. É muito legal. Então, isso, sem dúvida, assim, evidencia a importância da diversidade na composição parlamentar. Nós temos no Brasil um histórico de mulheres, né, e principalmente mulheres negras, um histórico também do movimento negro,
muito envolvido, muito articulado. As mulheres negras lutaram pelo fim da escravidão, as mulheres negras foram se somando, né, à luta contra a ditadura depois, enfim, foram, né, se articulando, e elas estão presentes em muitos momentos da história, né, como um movimento social, como um movimento cívico. Mas infelizmente elas encontram muitas barreiras ainda para acessar o parlamento, para acessar o executivo, para acessar esses espaços de decisão. Então, assim, não é que não seja importante a articulação junto aos movimentos sociais, não é isso. É muito importante e as mulheres têm feito isso ao longo da história brasileira. Mas também é importante que elas estejam nos parlamentos, porque a gente sabe que é ali que as decisões acabam sendo tomadas, né? Decisões que afetam a vida de todas as pessoas. Então, é muito importante que haja, digamos assim, essa articulação, né? Que não sejam esferas tão separadas assim, mas que se aproximem, né? Porque assim, dessa maneira, a gente vai ganhando visibilidade, vai se fortalecendo. Muito bacana. E eu, ouvindo esse exemplo aqui, pensando, né, o quanto a gente precisa amadurecer ainda como sociedade e entender que quando todas as pessoas, né, especialmente as mais vulnerabilizadas, forem contempladas em suas lutas, em suas necessidades, toda a sociedade ganha, né? Porque muitas pessoas pensam, não preciso me preocupar em eleger, se eu sou homem, eleger mulheres, se eu sou uma pessoa heterossexual, eleger pessoas trans, né? Eleger pessoas negras, se eu não sou uma pessoa negra, porque essa é uma visão que é muito restrita, né, a perspectiva, e quanto mais ampliação do debate democrático, quanto mais demandas trouxerem, mais isso se fortalece. Eu acho que tu traz o exemplo da comunicação e o quanto isso educa a sociedade como um todo, né, educa para mudança, educa para outros olhares, para trazer coisas que até então não apareciam, né? Não se amadureceram, não se encaminharam, que são muitas vezes coisas que já se falava, já se lutava há muito tempo, e aí justamente os movimentos aí protagonizando esses olhares, mas não tinham força para chegar onde tinha que chegar para que isso virasse força de lei, né? Então, o quanto é bem importante essa discussão que tu tá trazendo, né? Sim, existe, né, pesquisas já mostraram isso, existe uma falácia de alguns, né, presidentes, dirigentes partidários dizendo as mulheres não estão no parlamento, não são eleitas porque elas não têm interesse de participar da política. Mas isso é uma falácia, porque quando a gente vai para os dados, a gente percebe que sim, essas mulheres têm interesse de participar, elas estão participando já há muitos anos, há muitas décadas. O problema é as condições de disputa eleitoral. É na disputa eleitoral, é nas eleições que a gente percebe os obstáculos, que a gente percebe os gargalos que vão dificultando a chegada dessas mulheres a instâncias, né, a esferas de poder maior, né, esferas de poder formais, digamos assim. E aí, assim, só também um exemplo, né, para lembrar, por exemplo, assim, a cada 100 mulheres negras que concorreram para o parlamento estadual, né, já que a gente até está falando um pouco dessa questão aqui da Assembleia, a cada 100 mulheres que concorreram, apenas 2 conseguiram ser eleitas. E a taxa de sucesso, no caso dos homens, é de 10%. No caso de homens negros, é de 5%. E no caso de mulheres brancas, é de 4%. Então, assim, se a gente está dizendo que, bem, a cada 100 mulheres negras que concorrem, apenas 2 conseguem ser eleitas, mas a cada 100 homens brancos que concorrem, 10, aliás, já conseguem ser eleitos, a gente vê que tem uma discrepância aí, que tem uma diferença, que não se trata de mero interesse de participação. As mulheres estão concorrendo. O fato é que para elas é muito mais difícil conseguirem ser eleitas. E isso envolve também a questão de recurso para a campanha, isso envolve também outras questões nessa caminhada ali, muitas vezes abdicar de coisas muito importantes, né, em função do pleito eleitoral. Tu avalia nesse sentido? E aí já aproveito para te perguntar, isso a gente está mudando o roteiro, porque a gente tinha pensado em questões, mas tu vai abrindo
frentes aqui. Nos últimos anos, a gente viu a questão das cotas, né, dentro dos partidos, né, e isso, na tua avaliação, isso tem contribuído para a mudança do cenário? O que essas cotas representam, assim, quando a gente vai pensar em oportunidades para pessoas que querem se candidatar? Porque é isso, né? A democracia, para a gente fazer as mulheres negras chegarem nos espaços de poder da nossa política partidária, eles têm que passar por um partido, têm que passar pela campanha, têm que passar por toda uma lógica que também já é fechada desde o início. Perfeito, Viviane. Quando a gente vai, né, tratar de representação política, a gente pode analisar o perfil das mulheres eleitas, das mulheres que conseguiram vencer as dificuldades. A gente pode observar a atuação parlamentar, né, dessas mulheres, e a gente pode olhar para as condições de disputa eleitoral. No início do meu mestrado, a minha proposta, inclusive, era, já de cara, analisar o perfil das mulheres eleitas, das mulheres negras eleitas. Mas aí eu decidi dar um passo atrás, porque eu percebi que mesmo essa dificuldade não estava muito bem mapeada, né? Não estava muito bem descrita nos trabalhos acadêmicos. E aí eu me debrucei sobre isso durante o mestrado, durante a dissertação. Eu quis entender por que é tão difícil para uma mulher negra, principalmente, conseguir ser eleita, né? Quais são as dificuldades, né? Quais são os obstáculos? E aí a gente vai olhando, né, para a questão da lista aberta. Hoje, assim, o eleitor vota na pessoa, né, no candidato, na candidata, e não num pacotinho fechado, digamos assim, dos partidos. E aí essa disputa fica muito individualizada, ela fica muito sob a responsabilidade do próprio candidato. E aí a gente tem aí uma disputa muito cara, né, uma disputa que demanda muitos recursos financeiros, para a contratação de profissionais, né, para a própria campanha em si, percorrer cidades, e quanto mais sobe o nível, né, estadual, federal, mais caras essas campanhas vão ficando. E aí a gente tem essa questão, né, do custo, e essa divisão ainda que muito desigual dos recursos públicos. A gente tem pouco espaço de divulgação midiática para as mulheres que concorrem. E isso engloba, né, não só a questão da mídia mesmo, mas a própria questão do apoio partidário, dessa distribuição, dessa definição, né, quem vai ter um espaço maior de rádio, quem vai ter um espaço maior de televisão, quantos minutos cada candidato vai ter. E aí, assim, quando a gente pensa nas cotas, sim, as cotas são muito importantes, mas elas não são suficientes. Apenas a reserva de vagas em candidaturas, né, nessas listas abertas, essa reserva de vagas ela tem se mostrado insuficiente. Nós já temos aí mais ou menos mais de 20 anos, né, de cotas valendo, mas a gente ainda vê que a subrepresentação é muito grande. Então, as cotas são fundamentais, mas elas não resolvem todo o problema, né? Tem pesquisas já mostrando isso. O que nós vimos assim como um bom sinal foi essa determinação de repasse proporcional a gênero em 2018 e depois a raça já valendo para as eleições de 2020. Nessa determinação de repasse de financiamento proporcional, a gente nota um aumento no número não só de candidaturas, mas no número de mulheres negras eleitas. Então, além da reserva de vagas nas candidaturas, nas listas partidárias, nós precisamos desse repasse proporcional, porque não adianta que mais mulheres tenham a chance de concorrer se elas vão se deparar com um custo muito alto de uma campanha e com a falta de recursos para isso. Então, a gente precisa, né, pensar também nisso, nesse repasse, e eu estou falando de repasses de recursos públicos. Esse repasse já não era proporcional, teve que vir uma lei, uma mudança de regras, para determinar que esse repasse fosse feito de forma menos desigual, digamos assim, né? Então, esse é um passo muito importante. Um próximo passo que nós vemos como fundamental, eu digo assim, pessoas que estão pesquisando esse tema, é a fiscalização e a punição efetiva para partidos que descumprem essas regras.
No mundo ideal, nós poderíamos pensar na reserva de vagas nos parlamentos, né? Reserva de vagas, digamos assim, no fim, né? Na ponta final desse processo todo. Seria algo muito bom. Já acontece em alguns países, né? E nós entendemos que aqui seria muito necessário isso, né? Teria resultados mais igualitários. Mas ainda na falta disso, então talvez num caminho, essa fiscalização do repasse e essa punição para partidos, para dirigentes que descumprem essas regras de repasse proporcional já representaria um avanço muito grande. Que bacana, e daí também ressalta a importância dos estudos, né, sobre esse tema, que acaba sendo super interessante e necessário, né, para ter a produção científica, análise de dados séria, orientada, sustentada teoricamente também, né, Diana, que vão permitir análises mais maduras, né, e não só dentro daquelas discussões mais rasas que muitas vezes a gente vê, né, infelizmente, porque os argumentos contrários a essas demandas muitas vezes são argumentos frágeis, né? E a gente tem como provar isso a partir de estudos como o teu. E aí, nesse sentido, os movimentos feminista e negro, então, eles têm contribuído, né? Como tu já falava para nós aqui. Mas como você avalia, assim, a questão dos movimentos sociais, movimento feminismo negro, movimento feminista e o movimento negro, de modo geral? E se a gente pode aproveitar aí e falar dos movimentos para falar da nossa ONG Euforia e o quanto a gente também viveu um pouquinho dessa perspectiva. Acho que isso é algo que eu também nunca falei ainda sobre, e é uma experiência muito legal que a gente divide, né? É verdade, Viviane. Como eu comentei antes, né, o movimento feminista, o movimento negro estão presentes, né, assim, nas raízes, né, históricas do Brasil, né, tanto na luta aí contra a escravidão, né, depois na luta pelo sufrágio das mulheres, e depois avançando, né, nas próprias pautas da Constituição de 88, como foi importante que as mulheres conseguiram inserir pautas, né, como a licença maternidade, conseguiram inserir demandas ali nesse processo também, conseguiram participar e inserir suas demandas nesse processo. Um dos ganhos do movimento feminista negro, principalmente, é justamente trazer, né, à tona dar visibilidade para esses temas, para a ausência, por exemplo, de pessoas negras nos espaços midiáticos, nos espaços de entretenimento, para essa representação que quando aparece é de forma estereotipada, a mulata do carnaval, né? Ou então, assim, aquela visão da mãe preta que tudo suporta, né? Resignada. Não, o movimento feminista negro, principalmente, veio para dizer, olha, tem problemas nessas imagens que estão sendo repercutidas, tem problemas nesses estereótipos, né? Tem problemas nisso aí. Mulheres negras também são advogadas, mulheres negras também são pesquisadoras, né? Podem falar de economia, não só aparecendo, né, na pauta da pobreza, daquela mãe necessitada, daquela mulher pobre, mas também discutindo políticas públicas. Então, assim, o movimento feminista negro, ele vai ganhando espaço cada vez mais, vai lutando por esse espaço e conseguindo esses espaços para trazer a visibilidade, né, para dar visibilidade a essas mulheres que estão aí, né, que estão fazendo, que estão propondo, que estão se articulando. É um movimento feminista negro que também vai questionar a subrepresentação política, que também vai fazer campanhas para que mais mulheres negras entrem na política, ingressem na política, que vão fazer essas campanhas que sensibilizam, de certa forma, o eleitorado e a sociedade para isso. Então, temos aí um histórico de muitas conquistas desse movimento, e eu olho com um carinho especial para a nossa ONG Euforia, que deu um passo inédito, né, na comunidade de Venâncio, lá no município de Venâncio Aires, para discutir essas questões, para estudar essas questões, para debater essas questões, para levar, inclusive, para as salas de aula,
para alunos, né, adolescentes, pessoas ainda numa fase de formação escolar, para trazer, né, esse debate, trazer essas reflexões numa construção coletiva, né, numa construção diversa, numa construção sem, né, hierarquias. Nós definíamos em conjunto os livros que seriam lidos, nós definíamos em conjunto quais as ações, escolas que iríamos visitar, como iríamos fazer, né, abordagem, esse diálogo com estudantes. E aí, nesse contato com estudantes, nós também, né, reformulávamos, nós também, né, reconfigurávamos nosso trabalho. Então, assim, foi uma experiência muito linda, foi uma experiência muito legal, no sentido de praticar e teorizar ao mesmo tempo, né, de ter essa combinação de um diálogo, de uma prática, uma reflexão teórica também, tudo isso de forma coletiva. Que bacana. E seguimos, né? A ONG Euforia segue, e mesmo quem não tá lá morando em Venâncio Soares, como é o nosso caso, a gente procura, né, contribuir dentro das nossas possibilidades e perceber o quanto a maturidade no movimento também nos possibilita olhar, né, a própria experiência do movimento negro influencia a nossa caminhada nos outros espaços, né? Mas, Diana, já agradecendo aqui a tua presença, a tua participação conosco, queria te pedir uma mensagem final aqui, como alguém que tem essa experiência, esse conhecimento que tu pôde mostrar um pouquinho para nós, mas tem muito mais coisa. Acho que vai ficar aí também a sugestão, né, para que a gente possa ler teu trabalho, possa seguir acompanhando o que você vai produzindo aí ao longo dos teus estudos acadêmicos e da tua experiência. Mas ontem, montando aqui as questões, criei essa, né, pra gente deixar essa mensagem final. Qual é a importância da política para nossa vida, né? Para quem tá ouvindo esse diálogo e que sabe que isso é importante, mas que muitas vezes se desestimula, né? Porque a gente sofre, porque a gente percebe uma coisa e a gente vê que outras pessoas percebem coisas totalmente diferentes, né? Tem uma questão das fake news, tem todo, né, o movimento de polarização que nos impede de falar de política. Isso vem sendo cada vez mais forte, né? A gente precisa falar disso para poder fazer ela acontecer. Ela é necessária, ela abastece a nossa vida, e ao mesmo tempo a gente está vendo uma pressão para que a escola não fale sobre isso, para que a sociedade não fale, para que os amigos não falem, porque isso vai gerar distanciamentos, né? Como é que a política pode, né, nos aproximar com mais ênfase para aquilo que tem que ser transformado? Viviane, eu penso que é um ponto em comum, muitas vezes, a comoção que determinados problemas causam, né, na sociedade. Nós somos seres humanos, nós nos comovemos, nós ficamos muito tristes quando uma mulher é morta pelo seu companheiro, nós ficamos muito tristes quando uma criança, um adolescente é abordado de forma violenta pela polícia. Enfim, existe uma certa comoção que é comum nos seres humanos, na sociedade. Mas a partir daí é que a gente deve pensar, bem, mas o que a gente faz com isso, né? Se concordamos que a escravidão deixou marcas, que a escravidão foi algo injusto, né? Que pessoas trabalhar sem receber, né, em condições precárias, apanhando, enfim, sofrendo todo tipo de violência, nós concordamos como humanidade que isso é injusto e o sistema, inclusive, acabou, né? Mas, assim, o que nós podemos fazer, então, para além disso, né? Para compensar, de certa forma, essas marcas que ficaram numa comunidade inteira, numa população inteira. Como é que a gente faz para, né, se articular, para lutar, para fazer alguma coisa, para além daquela comoção, daquela emoção, né? Daquele choro, enfim, daquela sensibilização momentânea. Bem, a política é essa maneira, né? A política é uma maneira de nós nos articularmos, né? De nós juntarmos os nossos esforços para a gente melhorar as situações, para a gente buscar soluções, para a gente dar um passo. E aí a gente pode às vezes pensar, nossa, mas, né, demora demais, é tudo muito lento. É lento, demora, né? A luta, até que as mulheres conseguissem o direito de votar, por exemplo, foi uma luta que demorou anos,
né? E mulheres sofreram com aquilo, foram perseguidas, mas conseguimos. Hoje nós podemos votar, nós temos acesso a isso. Então, é importante ter essa perspectiva histórica, né, das conquistas que foram galgadas ao longo dos anos. E a política é esse caminho. A política é um caminho para melhorar de forma mais ampla a vida das pessoas e de uma forma, inclusive, mais sólida, mais estável, mais definitiva, né? Embora a gente saiba que, enfim, podem mudar as leis, que, né, podem, enfim, mas a gente percebe que ao longo, né, da história, ao longo dos anos, essas conquistas vão se consolidando. E aí a gente hoje pode pensar, por exemplo, até mesmo na reserva de vagas para estudantes universitários ingressarem na universidade e também na reserva de vagas em concursos públicos, nessa possibilidade das pessoas negras ascenderem socialmente. Então, assim, que legal tudo isso, né? A gente pode olhar para essas conquistas e comemorar e ficar feliz. Muitas mulheres negras se conscientizando da própria situação, muitos homens negros, né? Pessoas, enfim, se conscientizando dos próprios privilégios também, e se moldando, né? Se reconfigurando como sociedade e avançando por meio disso. Eu sou muito otimista, Viviane, e eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, bastante otimista. A luta política vale a pena. Nós nos articularmos, nós nos reunirmos, vale a pena. Nós temos resultados visíveis desses esforços de pessoas que vieram muito antes da gente. E que bom que essas pessoas lutaram, que bom que essas pessoas acreditaram. E nós temos diante de nós desafios também. Nós também precisamos acreditar, precisamos nos unir, precisamos nos articular. E eu acho que esse teu espaço, esse teu esforço agora aqui é também um sinal disso, né? Um bom sinal. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo pessoal da Unicinos também, que tem feito um trabalho, né, de sensibilização, um trabalho mais sensível, um trabalho mais agregador em relação a isso. Então, que bom, Viviane, que nós, né, estamos aqui. Fica essa mensagem aí para as pessoas que estão depois, enfim, que nos acompanhar essa gravação, para que no lugar onde elas estiverem, né, com um grupinho menor que seja que elas estiverem, vale a pena esse esforço. Ah, que lindo, muito obrigada. Então, vou deixar o convite aqui para você que ouviu até aqui. Se gostou desse episódio, segue no Spotify, curta lá no YouTube, compartilhe com mais pessoas que podem ouvir, compartilha com as tuas redes e a partir disso, né, sinta-se convidado. Você é tão importante quanto nós nessa jornada, né? E é isso que é importante também na democracia, todas as pessoas importam. Então, Diana, foi lindo, muito obrigada, amei conversar contigo e que a gente possa estabelecendo outros diálogos em outros espaços, né? Muito sucesso para você, parabéns por tudo que tu já conquistou e que venham muito mais. Então, um abraço, né, para quem ouviu até aqui e até o próximo episódio.